Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, ela é a Tamara, vocês já conhecem a gente. Nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que a gente fazia o ano passado, que são as capacitações remotas. Mas esse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente para que a gente possa aproveitar melhor esse espaço que a gente tem à distância. Vai funcionar da seguinte forma: a gente vai mandar um vídeo, como esse que a gente está mandando agora, falando sobre a temática que a gente vai tratar na capacitação remota. Junto com o vídeo a gente vai mandar algumas tarefas/perguntas, coisas fáceis, não se preocupem. Aí vocês vão pegar essas dúvidas, essas tarefas, vão fazer, e uma semana depois vocês vão mandar pra gente, a gente vai sistematizar e a gente vai fazer uma live com vocês, dando retorno sobre o que vocês construíram, o que vocês falaram, e inclusive dando algumas dicas, mostrando como funcionam alguns documentos que a gente vai apresentar aqui. Hoje a gente vai falar sobre Secretaria Executiva, Sistematização de Dados e Transparência com... Primeiramente a gente vai ouvir o Tomás Barbosa, que faz doutorado em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e ele estuda transparência e controle social, inclusive ele esteve trabalhando com a gente na equipe do VIA o ano passado. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a importância da gente ter um conselho que é transparente, que promove o controle social, e depois a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso através da sistematização das informações do conselho e a importância do papel de você ter uma secretaria executiva bem forte, fortalecida e que faça essa sistematização das informações, tanto para consumo interno do conselho, quanto para realizar as prestações de contas. Olá! Hoje nós vamos falar sobre controle social e transparência nos conselhos municipais da criança e do adolescente. Até o final desse vídeo, as seguintes perguntas serão respondidas. Por que o CMDCA deve ser transparente? Quais são os ganhos do CMDCA em instituir práticas de transparência? Na prática, como o CMDCA pode promover a transparência e o controle social? E por que essa ação de controle social sobre o conselho também é legítima? A primeira delas é justamente porque o CMDCA deve ser transparente. Número 1, o CMDCA deve ser transparente porque tem que cumprir uma obrigação legal. A transparência ela é determinada lá na Constituição Federal desde 1988. Mas existe uma lei muito específica que é a Lei Federal 12.527 de 2011, que determina lá no seu artigo 1º, no artigo 2º, que todos os órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta, assim como as entidades privadas que recebem dinheiro público para realizar suas ações, que utilizam recursos públicos, inclusive, devem se submeter a essa lei. Essa lei ela é conhecida como Lei de Acesso à Informação, e ela determina uma série de procedimentos para a transparência ativa, que é aquela transparência de já ter disponibilizado todas as informações necessárias, quanto para a transparência passiva, que é justamente quando um cidadão, quando a sociedade pergunta algo ao poder público e esse poder público tem uma série de procedimentos que devem ser respeitados para responder esses pedidos de acesso à informação. Portanto, o CMDCA também está sobre a lei e deve cumprir as obrigações da lei. Tá? O segundo ponto de transparência é que existe uma necessidade aí de prestar contas com a sociedade local sobre o que o Conselho tem feito, sobre quais recursos o Conselho tem para poder agir e, principalmente, prestar conta com os doadores. Aí eu vou contar um caso para vocês. Pessoal, eu mesmo já fiz uma doação para um CMDCA de um determinado município. E eu quis saber se esse dinheiro meu ele foi realmente aplicado dentro daquele projeto social que eu pedi para que fosse aplicado. Depois desse processo de querer saber se aquele dinheiro foi aplicado naquele projeto social, eu vi que o CMDCA para o qual eu doei, ele não tinha prática de transparência. Ou seja, eu não conseguia saber se aquele valor, não foi um valor grande, foi um valor pequeno, mas eu não conseguia saber se aquele valor que eu doei para o conselho entrou para a conta do fundo, eu não sei até hoje, e eu não sei se ele saiu para aquele projeto social pelo qual doei. Qual é a consequência disso tudo? Nunca mais doei para aquele conselho, nunca mais doei para aquele projeto. Né? Isso é porque não existia essa relação de confiança entre o que o conselho estava
recebendo em relação aos dinheiros para serem aplicados para os projetos sociais e para onde aquele dinheiro estava sendo destinado. Então, prestar contas com os doadores, com a sociedade, é uma das funções. Uma outra coisa é que, quando a gente é transparente, a gente está se protegendo a nós mesmos. Então, assim, vamos supor, é muito comum as pessoas falarem hoje mal do poder público, falar mal das atividades políticas, não é? Se nós somos transparentes, a gente evita que essas narrativas que desmerecem os conselhos, elas saiam por aí, circulando. Tem muita gente que nunca ouviu falar de conselho, que pisa no conselho, mas olha para um conselheiro e fala assim, vocês fazem parte daquele grupinho, né? Você tá lá, todo mundo no meio da política. Pois é, né? Quando a gente é transparente, a gente só responde, olha, todas as nossas atas, todas as nossas reuniões, todas as nossas atividades já estão disponibilizadas, basta você saber, né? Vai lá para você ver o que a gente tem feito, né? Então, para evitar essas narrativas, quanto mais transparente é melhor. E quais são os ganhos, né? Quando o conselho é transparente, o que ele ganha com relação a isso? O primeiro é esse aumento de confiança da sociedade com o conselho, né? E aí, a partir disso, você tem um apoio da sociedade para o funcionamento daquele conselho. O segundo é que estimula as organizações que trabalham com as crianças e adolescentes do município a formalizarem, né, a terem trabalhos mais formais e a desenvolverem projetos que fiquem aptos para receberem recursos do Conselho. Quando a sociedade civil, quando as organizações da sociedade civil do município veem que existem uns pré-requisitos para poder receber os fundos municipais do direito da criança e adolescente, e quando elas veem que o projeto social que elas fazem precisa estar formalizado e atender uma série de critérios, né, você está fazendo com que essas organizações elas trabalhem de forma melhor, de forma mais planejada, que ela proponha um projeto social, mas propõe um projeto social baseado nos fundamentos do ECA, que propõe um projeto social que vai ao encontro daquilo que o Conselho gostaria que estabelecessem de projetos naquele município. Então, essa transparência estimula os conselhos, as organizações a serem mais formalizadas e a desenvolverem melhores projetos. Isso é um ótimo papel do Conselho. Ele também aumenta a possibilidade de receber doações, principalmente das grandes empresas. As grandes empresas hoje em dia elas têm departamentos e têm regulamentos de compliance, que é justamente práticas de confiança para que os recursos que elas têm estejam sendo bem aplicados. Muitas empresas, quando elas entram dentro de um município e veem que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente ele não é transparente em suas ações, elas simplesmente deixam de aplicar recursos naquele conselho. Muitos editais, inclusive, exigem, né, que o conselho tenha todas as suas atas publicadas, que tenha toda a sua regulamentação pronta e disponibilizada, e que também olhe para aquilo dali e saiba onde está sendo aplicado o dinheiro. Nenhuma empresa quer ter uma doação, por mais que essa doação seja conveniada ao desconto no imposto de renda, mas nenhuma empresa quer ter uma doação aplicada num projeto social que não esteja claro e disponível que ele está funcionando da forma como ele deveria estar. Portanto, um conselho mais transparente aumenta a possibilidade do conselho de receber fundos, principalmente das grandes empresas. Uma outra coisa que é um grande ganho, é que evita problemas junto aos tribunais de contas, ao Ministério Público e aos órgãos de controle externo. Evita problemas no sentido de que as informações já estarão disponibilizadas, as informações já estarão disponíveis. Então, quando chegar algum ofício, alguma coisa relacionada a uma cobrança dos órgãos de controle externos àquele conselho, fica muito mais fácil de responder a esses órgãos quando aquilo dali já está online. Fala, olha, no dia X do X do X, nós tivemos uma reunião em que foi discutido isso, foi aprovado por todos os conselhos, como pode-se ver neste link, como se pode ver nesta ata. Portanto, um conselho transparente ele ajuda justamente para que não haja problemas entre ministérios públicos, tribunais de contas e as ações desenvolvidas pelo conselho naquele município. Uma outra coisa também é que, assim, as notícias negativas do conselho elas ficam mais fáceis de lidar. Vamos supor, um jornalista, logo de manhã, 7 horas da manhã, está falando que o projeto X não está aplicando os recursos que foram colocados naquele projeto pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Basta algum conselheiro ligar para aquela rádio e falar assim, olha, abre o site, consulta o site e você verá que o dinheiro
que foi aplicado naquele projeto foi gasto com isso, 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 isso e isso. Não há jeito mais fácil de lidar com essas controvérsias do que realmente a publicação ativa e antecipada delas. Uma outra ação, um outro efeito que é indireto, é justamente estimular os outros conselhos locais a serem também transparentes. Às vezes eu, conselheiro da criança e adolescente, eu quero saber como está funcionando o conselho do idoso, e eu não estou no conselho do idoso. E aí, se eu não estou no conselho do idoso, como eu preciso saber como o conselho do idoso funciona? Perguntando às pessoas, porque não vai estar com as informações disponíveis de forma ativa, por exemplo. Quando um conselho faz isso no município, os outros conselhos olham para aquilo e falam: olha, como você fez? Ah, é fácil, eu criei um site, fiz isso daqui. Né? E aí, a partir disso, aquelas informações estão todas disponibilizadas. Então, esse estímulo também é um grande ganho em relação ao poder local. Outra coisa também é que dá legitimidade para os conselheiros cobrarem transparências no governo municipal, no governo estaduais e no governo federal. Quando a gente é transparente, quando a gente entende o quão importante é a transparência, a gente pode chegar ao município e falar assim: olha, eu quero saber onde estão os recursos que deveriam estar sendo aplicados nesse conselho. Então você tem aí um ganho de poder ter mais legitimidade na cobrança de transparência dos poderes públicos para além daqueles conselhos. E aí, assim, como o conselho pode promover a transparência e o controle social? A primeira forma, a mais simples de todas, é criando fisicamente, né, lá naquele local, na praça de atendimento da secretaria onde está o conselho, ou em algum lugar de fácil acesso para a população, um painel que explique o que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, quem são os conselheiros, onde pode se encontrar as atas das reuniões, qual o calendário das agendas de reunião e todas as outras informações que possam ser colocadas. Disponibilizar isso de forma física é muito importante, porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo consegue hoje abrir um computador e abrir um documento pela internet. Então tem que também pensar fisicamente onde estarão esses documentos. A segunda forma é realmente criando um site específico do Conselho, em que consiga divulgar as notícias, coloque os documentos, coloque toda a prestação de contas, né, em relação aos extratos bancários, todas as questões relacionadas ao Conselho em um único lugar. E isso pode ser feito de duas formas. Uma é utilizando o próprio portal da prefeitura, que é mais institucionalizado. A outra é criando sites próprios, blogs, né? Tem diversos blogs gratuitos que podem ser colocados em relação a isso. Tem seus prós e tem seus contras. Quando está institucionalizado dentro do portal da prefeitura, é muito melhor em relação à continuidade, é muito mais possível que aquilo dali seja contínuo ao longo do tempo. Quando é um blog, pode ser que a próxima formação olhe para aquele blog e fale: nós não vamos continuar aquele site. Até porque alguns deles têm cobranças de anuidades, né? Então tem que ter um recurso específico para poder manter aquele blog. Então tem que avaliar qual que é o melhor aí dentro da realidade local. Então, já falei aqui de um painel físico, da criação de um site próprio do CMDCA, e a outra questão é disponibilizar os documentos do CMDCA. Onde está a lei de criação do Conselho? Onde está o estatuto? Onde estão as agendas das reuniões, pautas e atas? Os extratos bancários do Fundo Municipal da Criança e Adolescente? Todas as planilhas com arrecadações que o Conselho teve? Todas as planilhas com as despesas que os Conselhos teve? Inclusive, as despesas que os projetos sociais apoiados pelo Conselho teve. Projetos sociais, eles devem fazer essa prestação de contas para o Conselho, e o Conselho deve disponibilizar essa prestação de contas para a sociedade. Ter isso em algum lugar de fácil acesso e que todo mundo possa consultar é primordial. Tá? A outra questão é criando canal de acesso à informação e respondendo as perguntas que entrarem por esse canal conforme determina a lei de acesso à informação. Tá? O que é um canal de acesso à informação? Você pode criar um e-mail ou um sistema em que vocês consigam responder qualquer pergunta destinada ao Conselho no prazo que determina a lei. Qual que é o prazo determinado pela lei? 20 dias. Vocês têm até 20 dias para poder responder uma pergunta destinada ao Conselho em atendimento realmente à lei. Então é importante criar esse canal de acesso à informação também. E uma última possibilidade é justamente fazendo reuniões periódicas com a sociedade civil. Prestação de contas mesmo, física, né? Juntar todo mundo numa sala e contar o que está sendo feito pelo Conselho, mostrar onde pode ser encontradas as atas, falar quais foram as principais atividades desenvolvidas durante aquele tempo. E não só fisicamente, aproveitar esse momento e gravar essas reuniões. Grava essas reuniões
e disponibilizar depois online essas reuniões para as pessoas que não puderam estar naquele momento terem acesso àquilo que foi discutido dentro daquela reunião. O Conselho pode, inclusive, fazer diversas capacitações. Quanto mais capacitações fizerem, melhor. Vocês vão ver que as dúvidas vão ser mais específicas, os ataques vão ser menores e, além de tudo, vocês vão estimular mais a sociedade civil a realmente estar acompanhando, junto do Conselho. Agora, em relação à legitimidade. Por que a gente pode falar que o controle social sobre o CMDCA é legítimo? Ou seja, por que o conselheiro tem que ter controle social sobre o conselheiro, se o conselheiro, uma das funções dele é justamente fazer o controle social sobre o governo? Ora, o conselheiro ele é eleito, ele está ali representando a sociedade. Mesmo quando ele não exerce uma função não remunerada, a sociedade deu a ele ali uma relação de confiança, e nessa relação de confiança, que não é um cheque em branco, ele tem que prestar contas à sociedade, né? Então a sociedade precisa saber o que um conselho municipal está fazendo, quais são os recursos disponíveis para aquele conselho, de que forma que aqueles recursos estão sendo aplicados, de que forma são feitas escolhas de como esses recursos serão distribuídos, por que um projeto ou uma organização está apta para receber recurso e por que um outro projeto ou outra organização não está apta para receber recurso. Tudo isso é função, é legítimo e deve ser respeitado pelos conselhos. Então fica aqui o convite. Vamos ser mais transparentes, vamos possibilitar que todas aquelas doações recebidas estejam disponibilizadas e saibamos para onde foram aqueles recursos. Vamos possibilitar que todos os nossos documentos estejam disponibilizados sem precisar pedir por isso, ou que estejam num lugar de fácil acesso, em que basta você comparecer a algum lugar, também você será colocado. Fica aqui esse desafio, que não é simples, mas ao mesmo tempo é muito bom para quem aplica eles. Tá? Grande abraço, até a próxima. Bom, conforme a gente viu com o Tomás, assim, super importante a gente ter um conselho transparente que faça a prestação de contas. Uma das formas disso acontecer, né, para a gente se organizar para que isso aconteça, é a gente ter uma secretaria executiva do conselho que funcione e que consiga organizar as informações que são produzidas dentro do conselho. Então a Karina agora vai dar algumas diretrizes de como isso pode funcionar. As diretrizes que a gente vai passar, elas estão baseadas no Conselho Nacional de Assistência Social, um documento que a gente vai encaminhar para vocês, e a pergunta 27. Ela fala sobre qual é o papel da Secretaria Executiva dentro dos Conselhos de Assistência Social. A grande questão e a importância da Secretaria Executiva é ela ser uma unidade de apoio para os conselhos. Então, quando a gente fala os conselhos, a gente não está falando só necessariamente do conselho da criança e do adolescente, a gente não está falando do idoso, a gente está falando de todos os conselhos. Ou seja, não é que existe um secretário executivo só para o CMDCA, e sim para todos os conselhos dentro da área da assistência social. Qual é o papel, então? O papel da Secretaria Executiva é como uma unidade de apoio. Então, ela vai apoiar de uma forma geral em todas as atividades que os conselhos da assistência vão executar. Isso vai por exemplo, ela traz aqui, trazer memórias das reuniões, ou seja, as atas de reunião. Ela fala sobre a Secretaria Executiva sempre ser um papel centralizador, ou seja, encaminhar as informações que foram deliberadas, garantir que todos os conselheiros receberam a documentação, que todos os conselheiros receberam os prazos que eles têm para dar suas contribuições. É papel da Secretaria Executiva manter a documentação atualizada, garantir que todos os conselheiros saibam quando é a reunião, qual é a pauta da reunião, tem ou não comissões temáticas, quando tem, qual é o dia, quais são as deliberações, prazos, assim por diante. Organizar e zelar pelos registros das reuniões. Então, uma coisa que a gente sabe que acontece muito nos municípios é a gente tem as datas organizadas do ano da nossa gestão, mas a gente não conhece das gestões passadas. Para a gente mudar isso, a gente tem que começar na nossa gestão. Então, o que a gente vai fazer para garantir que as datas do nosso período de gestão não vão ser perdidas? Uma coisa também que está acontecendo é que a gente está trocando de gestão agora, na maioria dos municípios. Então, o que a gente vai fazer para garantir que a gestão que está saindo agora está deixando tudo organizado para a gestão que está entrando agora? E como a gente vai garantir também que desde o início do processo dessa nova gestão, a gente já tem todas as atas e tudo organizado. É importante dizer, é um papel da Secretaria Executiva, mas não vai depender só dele. Os conselheiros precisam colaborar e garantir que aconteça da melhor forma.
E por fim, é importante dizer que o secretário executivo, ele não é só alguém que tem tarefas, mas que ele busca, como tarefa dele, busca subsidiar, assessorar, levantar as informações, sistematizar dados para ajudar que o colegiado, ou seja, que os conselheiros consigam tomar as melhores decisões possíveis que precisam ser tomadas. E quando a gente fala de tomar decisão, qual que é a importância de ter as informações sistematizadas para isso? O conselho, ele produz uma infinidade de informações, né? A gente delibera assuntos interessantes, vê diagnósticos, fala sobre os problemas do município, né, relacionados à criança e do adolescente. Como é que a gente não perde esse histórico quando a gente for tomar decisão, né? Para não tomar uma decisão, às vezes, embasada ali naquela opinião do momento, no assunto que está discutindo. A gente precisa ter as informações sistematizadas. Isso que a Karina falou é super interessante. A gente vai ter uma troca de gestão na maior parte dos conselhos esse ano. Como é que a gente faz para essa nova gestão, né, ter informações suficientes para tomar boas decisões? Para a gente não perder todo esse trabalho que a gente fez até agora nos municípios, né? Se a gente só não repassar essas informações, não ter uma estratégia de sistematizar, a gente vai acabar com um conselho novo, sem informações e que não vai ter o histórico de todo o processo que a gente fez até hoje. Então, é super importante a gente pensar numa estratégia que a gente consiga, de fato, fazer uma transição para a nova gestão, e para isso é super importante ter as informações sistematizadas. Como é que a gente faz isso de fato? Como é que a gente sistematiza informações? Aqui a gente fala muito de sistematizar, e eu queria trazer, na verdade, uma definição. Sistematizar é classificar, ordenar ou catalogar dados e informações, ou seja, organizá-los em um sistema. Então a gente vai utilizar alguma metodologia que nos ajude a guardar, organizar e tornar úteis as informações que produzimos no CMDCA. A gente às vezes fica 2, 3 horas numa reunião do CMDCA, é tempo que a gente está gastando com aquele tema. Então vamos utilizar todo esse tempo que a gente está gastando, né, para não perder essas informações que a gente produziu durante esse tempo. Então não adianta a gente ter um CMDCA que tem um monte de discussão se elas não estão acessíveis para os próprios conselheiros tomarem decisões. Além disso, como o Tomás trouxe, essas decisões também têm que estar abertas para o público, porque a gente é um conselho, né, de políticas públicas, público e de controle social. Então, a gente vai dar algumas dicas para vocês de como tornar esse trabalho mais fácil e vai sugerir alguns documentos que vocês podem usar para fazer isso. A gente vai enviar para vocês os documentos e aí durante a live a gente também vai ajudar vocês a compreenderem melhor, vai fazer uma simulação de como poderiam ser utilizados, tudo visando facilitar o trabalho de vocês. Se vocês já têm uma técnica, né, e aí a gente quer que vocês respondam pra gente nas perguntas, porque de repente pode ajudar um outro município, né, um outro CMDCA a fazer uma prática melhor, vocês fiquem tranquilos para usar também. As dicas que a gente está dando, os documentos que a gente está fornecendo, são formas de tornar esse trabalho um pouco mais simples e de fato ajudar na sistematização. Então a primeira dica que a gente quer dar é: sempre lembrem de sistematizar o conhecimento assim que vocês se encontrarem ou assim que acontecer um evento. Por quê? A gente pensa, no final do ano a gente faz uma prestação de contas de tudo que aconteceu. Mas será que a gente vai lembrar de todos os detalhes daquele evento, se a gente for fazer isso só no final do ano? É muito mais fácil se cada vez que a gente for numa outra reunião de conselho, fazer uma conferência, fazer uma reunião com uma organização social, a gente já registrar aquilo que foi decidido, ou enfim, quantas pessoas estavam, quais foram os encaminhamentos, quais foram os pontos discutidos. Então, o primeiro documento que a gente sugere, né, é uma ficha de registro desse evento. Então, uma ficha de meia página, não é nada complexo, é só para vocês terem um registro mesmo daquilo que foi. Quem que estava presente, então, se eu tiver uma dúvida sobre aquela reunião, quem é a pessoa que eu posso acessar para me contar o que aconteceu? No caso de troca de gestão também. Como que a gente resgata, de repente, a memória daquele evento? A gente sabe que nem todo mundo tem, né? Todos os conselheiros têm computador, ou não tem como fazer isso todo dia, então pode ser um caderno, né? A gente pode instituir que vai ter um caderno de registro desses encontros, que aí vocês levam para os encontros e fazem um registro. Mas é aquela coisa que a gente já sabe, o caderno a gente perde, o caderno molha, o caderno pode pegar fogo e perder. Então é importante a gente sempre lembrar ou de passar limpo num outro lugar, né? Pode ser até um caderno de reserva, ou ter um arquivo mesmo digital, um Word, que vocês consigam fazer o registro das informações. Se vocês têm esse registro, olha como vai ser mais fácil fazer a prestação de contas no final do ano. É só vocês olharem, né? Pegarem todos os registros
Primeiro que vai ser super legal ver tudo que vocês fizeram durante o ano. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante ter um registro de tudo isso. Vai ser muito mais fácil organizar a prestação de contas e também a transição. Imagina quando for fazer a transição do conselho, vocês já têm tudo isso sistematizado. Vai ser muito mais fácil de fazer o conselho continuar a trabalhar da mesma forma com que vocês já começaram. A segunda dica, que é um modelo simplificado de ata, a gente até já passou para vocês algumas vezes, né? As especialistas já têm esse modelo de ata, mas qual que é a ideia dela? A gente sabe que a maior parte dos conselhos faz aquela ata corrida, né, contando tudo que aconteceu na ata, mas ela nem sempre é a forma mais acessível de acessar, né, o que foi de fato discutido. Então a nossa proposição é que no começo da ata, depois que todo mundo discutiu, tem um pequeno resumo do que foi discutido. Então quais foram os pontos e quais foram os encaminhamentos. Porque aí a gente não precisa ler a ata inteira para saber aquilo que aconteceu. A gente consegue só ler aquele primeiro pedaço, ver se tem algum assunto que interessa e se precisar a gente lê o inteiro teor da ata. Pode parecer um trabalho, né, um retrabalho fazer isso, mas isso vai ajudar a gente a de fato utilizar as nossas atas de reunião. Imagina que você quer discutir depois de 2 meses um assunto que vocês começaram a discutir, né, lá, está em maio, vocês começaram a discutir lá em janeiro. É muito mais fácil eu pegar as atas, verificar em que ata que eu discuti aquele assunto e só retomar a discussão. Eu não preciso começar aquela discussão do zero. Quem quiser, inclusive, pode até utilizar, em vez de fazer no começo da ata, de repente fazer um banco mesmo de Excel, né, fazer um arquivo com todos os assuntos, porque aí quando você for localizar, é só você pôr a palavra-chave e você consegue achar. Então também é uma outra forma de você tornar essa discussão mais acessível. Então toda vez que a gente for discutir, por exemplo, um caso de violação, por exemplo, gravidez na adolescência, se eu sei todas as datas de reunião que eu discuti isso, facilita muito o meu trabalho de retomar esse tema. Eu não preciso, toda vez que eu for fazer a discussão, retomar do zero. Então, essas são 2 sugestões que a gente dá para facilitar o trabalho de vocês na parte de retomar as discussões que já foram feitas no conselho. Se a gente pegar a ata de vocês, da reunião de vocês, do começo, antes da régua de maturidade, e a ata de reunião de vocês agora, a gente percebe que antes ela não continha detalhes, ela só dizia, sei lá, discutimos sobre orçamento. E agora, por exemplo, a ata de reunião você consegue encontrar, discutimos o orçamento, tinha X, gastamos X. Ou seja, a gente já vê um avanço nisso. Na maioria das vezes, os assuntos que estão mais detalhados na ata são os assuntos que a gente está falando, está pautando na régua, e a ata de reunião vai ser evidência para a RM. Agora, a grande importância é que a RM, na verdade, é uma prática para aperfeiçoar e fortalecer vocês. Então, não pode ser só para coisas da RM. Isso precisa ser estendido para tudo que é útil para vocês e para tudo que precisa ser registrado efetivamente. Então, na verdade, a gente quer incentivar vocês na ata de reunião de vocês serem mais detalhistas. Não precisa fazer uma ata de 5 páginas. A gente está falando só de trazer mais elementos. Então, a gente teve casos, por exemplo, esse ano, que por causa de trazer uma frase a mais dizendo se um projeto era apoiado X ou Y, teria mudado toda uma situação. Então, sejam detalhistas, porque isso pode mudar o tempo de vocês. O entendimento sobre um assunto. Aí, de novo, pensando na troca de gestão. Quanto mais detalhada a ata for, é claro, como a Karina disse, não precisa ser extensivo, né? Colocar todos os detalhes pormenores, mas isso vai ajudar também os novos conselheiros a se inteirarem dos assuntos que o CMDCA já vinha tratando. Outra dica que a gente queria dar é em relação ao controle do orçamento. Também a gente notou uma grande evolução de vocês em relação ao controle do orçamento, mas também é muito importante a gente sistematizar o que a gente está gastando. Então, primeiro, para a gente saber quanto a gente está gastando, e se a gente está gastando demais com uma coisa, gastando de menos, saber de fato qual que é o nosso orçamento, quanto que a gente tem de dinheiro disponível e poder organizar a nossa prestação de contas depois, lá no meio, no final do ano. A gente também vai enviar para vocês, então, um modelo de controle orçamentário para vocês preencherem. Nesse modelo, vocês vão poder selecionar qual que é o tipo de despesa. Então, é papelaria, é gás de cozinha, é alimento, enfim, pagamento de algum serviço, qual que é o valor. Também acho importante a gente colocar os valores que entraram no conselho, né, qual que foi a arrecadação, para vocês de fato conseguirem ver o que vocês conseguiram arrecadar e o que vocês estão gastando. Porque isso permite para vocês mesmos fazer uma gestão mais estratégica desse recurso. A gente pode olhar lá no extrato do fundo todo mês quanto dinheiro tem. Mas, de fato, a gente está usando aquele dinheiro da forma mais estratégica? Será que a gente não podia
gastar de um outro jeito? Às vezes a gente tem uma noção, é que nem o orçamento da nossa casa, né? A gente gasta, e depois fala, putz, será que eu tô gastando muito dinheiro com essa coisa? Então, sentar e olhar para os dados ajuda a gente a fazer uma gestão melhor. E sempre lembrando que a gente está tratando de dinheiro público, né? Diferente do orçamento da nossa casa. É um dinheiro que é de toda a sociedade, é um dinheiro que está nos dado, né, a responsabilidade de fazer a gestão, mas que isso diz respeito a toda a sociedade, que nem o Tomás comentou na fala dele. Então, por isso a gente precisa ser ainda mais rigoroso e ter ainda mais cuidado com o dinheiro. A gente sempre cobra muito, né, os políticos, os governantes de fazer um bom uso do dinheiro, fazer um bom uso, né, dos recursos públicos. Então, vamos começar pela nossa própria prática, né? Vamos começar por dentro do nosso próprio conselho. Então, uma das formas que a gente gostaria de propor isso para vocês é, de fato, sistematizar quais são os gastos de uma forma categorizada, para que a gente possa fazer uma análise, né, uma gestão estratégica, e aí acho que até as especialistas nas visitas, de repente, poderiam ajudar vocês nisso, a fazer uma análise, né, desse gasto e ver como que pode ser melhorado. E também é uma forma de garantir que isso está sendo passado para a próxima gestão do Conselho, um cenário completo, como vem sido feita a gestão dos dinheiros, né, dentro do fundo. Só uma dica importante que a gente percebe que no orçamento de vocês sempre não tem uma linha de rentabilidade. E aí a gente nunca tem certeza de qual é o valor realmente que tem na conta. Então, lembrem-se de colocar uma linha de rentabilidade na planilha de vocês. E a gente acha que vai ser muito legal se vocês colocarem essas nossas dicas em prática. Além de ajudar vocês a terem uma gestão mais estratégica do CMDCA, então a sistematização de informações, ela não é uma coisa que é para atrapalhar, para ser chata, é uma coisa que tem que ajudar vocês a fazer uma gestão mais estratégica. Vamos aproveitar esse momento que vocês estão em transição para pensar nessa consolidação de informações, como é que a gente faz transições melhores para os próximos conselhos. Isso começa na disponibilização das informações. Mas é importante também vocês refletirem sobre o que tem funcionado ou não, para que a gente possa construir, então, práticas melhores para os conselhos, para vocês mesmos e para toda a sociedade do município de vocês. Então a gente se vê na live e a gente também fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. E que o dia da live tá aqui. Tchau, gente! Tchau, tchau!